Lula é confirmado o maior corrupto, ladrão e charlatão do Brasil. Você não vale nada e, além de tudo, é covarde. Acabou com o Brasil, mentiu, roubou, corrompeu e armou. Por sua causa, crianças no interior do Maranhão ainda comem ratos, Lula. Você sabia? Por sua causa, crianças no Piauí, para chegarem à escola, precisam atravessar de boia um rio. Por sua causa, Lula, crianças no Brasil estão sem merendas escolares, hospitais do câncer infantil fechando suas portas. Por sua causa, o Brasil chora, Lula. Sua grande mentira, você tirou 40 milhões de brasileiros da pobreza. A verdade, cerca de 85% dos considerados pobres estão endividados. Destes, mais da metade estão inadimplentes por sua causa e de seus amigos empresários corruptos, seu safado. O PT, especialmente seu líder macabro, aquele que se diz o homem mais honesto do Brasil, arruinou a vida dos mais necessitados. Ao assumir a presidência, o pai dos pobres surfou na onda de uma casa arrumada por seu antecessor e por um extraordinário momento macroeconômico mundial. E ao invés de implementar as reformas que o país precisava, investiu no populismo fácil, seu safado vagabundo. Já em seu segundo mandato, o país foi colhido pelo tsunami da crise e você vendeu a ilusão. Você, Lula, se vendeu como responsável e honesto, como só um populista barato poderia, ao contrário do que você deveria fazer, ou seja, anunciar medidas de contenção e prudência à população. Logo partiu para a sua especialidade, mentir, corromper, roubar o país. Chamou a mega crise de marolinha e recomendou ao povo que comprasse bastante. E mais, aumentou a facilidade de crédito, reduziu os juros, baixou os impostos de bens duráveis, como automóveis, eletrodomésticos, e incentivou o endividamento extremo, sobretudo dos mais carentes, que ávidos por bens de consumo, que nunca possuíram absolutamente nada, correram para o crediário com juros absurdos. Ou você vai falar que eu estou errado? E os brasileiros de pessoas pobres, sem nada, jogados e esquecidos, passaram a pessoas pobres, endividadas, jogadas e esquecidas, porque você é do mal e você pensa em você e na sua família de bandidos. E todos que acreditaram em você, Lula, perderam os objetos que compraram por conta de inadimplência ou pela própria depreciação dos mesmos. O período do aumento da renda do trabalhador deveria ter sido aproveitado para poupar ou investir em educação, por exemplo. Mas isso deveria ter sido estimulado pelo seu governo, que ao contrário só estimulou consumo e endividamento. Você é um charlatão. O Brasil é um país pobre e um dos países que possuem menores taxas de poupança interna. A lógica diria para poupar, poupar ou poupar. Mas desde quando essa gente petista pensa em lógica ou tem algum respeito pelo povo brasileiro? Desde quando lhes interessa a verdade e o bom senso? Repetiram a exaustão as glórias de um país que jamais existiu e convenceram a maioria desinformada dos brasileiros a viverem como ricos. Deu no que deu. Com carro, mas sem dinheiro para o IPVA e a gasolina. Com iPhone novinho, mas sem crédito para as ligações. Com geladeira, TV, micro-ondas, mas sem energia, cortada por falta de pagamento. Fala que eu estou mentindo, seu canalha. Por outro lado, na mesma intensidade em que destruiu os pobres, fez a maior alegria jamais vista pelos bilionários da pátria. Banqueiros, empreiteiros, industriais, varejistas e outros poderosos da economia assistiram aos próprios patrimônios atingirem alturas imorais diante do caos econômico produzido pelo governo desse safado, desse vagabundo e desse traidor. Nunca antes nesse país, como sempre repeti, o falsário, houve tamanha transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Finalizo com uma mensagem aos petistas nojentos que certamente virão aqui me criticar. Sempre com aquela falácia, aquele lero-lero. Vocês não gostam que pobre tenha carro, celular, viagem de avião e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Deixem de ser otários e vão se informar. Mais de 65 milhões de pessoas estão com seus nomes negativados por inadimplência, vocês sabiam?
Então parem de repetir as besteiras que lhes doutrinaram aos ouvidos e comecem a pensar por si mesmos. Será melhor para vocês. E acreditem, se tornarão melhores se entenderem que Lula foi um câncer para o Brasil.